Oi, chegou o momento da palavra e reflexão com tia Roberta. Preste atenção. A paz do Senhor Jesus, crianças. Vamos aprender hoje sobre a palavra de Deus? Hoje nós vamos aprender a historinha de Davi. Glória a Deus. Depois da morte de Saul, Davi foi para Hebrom morar com sua família, assim como Deus mandou. Representantes de todas as tribos de Israel foram ao encontro de Davi e o escolheram como rei. Naquela época, Davi tinha apenas 30 anos. Ele então conquistou a cidade de Jerusalém e lá foi morar. Depois disso, ganhou uma batalha contra os filisteus. Nesse momento, sua família também crescia. Teve mais filhos e filhas. Depois de algum tempo, Davi mandou seus guerreiros trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, onde agora ele morava. A Arca da Aliança era feita toda de ouro e era o lugar onde guardava as tábuas dos mandamentos. Ela era muito importante, pois significava que Deus estava no meio do povo. Então, depois de trazerem, Davi fez ofertas a Deus e abençoou o povo em nome do Senhor. Deus deu descanso de todos os inimigos de Israel, o que queria dizer que não estava tendo guerra, estava tudo bem. Porém, Davi se incomodava de morar num palácio tão grande e bonito, enquanto a Arca da Aliança ficava em uma tenda. Então, chamou o profeta Natã e contou sua preocupação para ele. Naquela mesma noite, Deus falou com Natã: diga a Davi que eu o tirei das pastagens onde cuidava das ovelhas para ser rei de Israel. Sempre estive com ele por onde andou e eliminei todos os seus inimigos. Quando morrer, colocarei um de seus filhos para suceder o trono. Então, Natã contou tudo a Davi. Davi queria saber se alguém da família de Saul ainda estava vivo, pois queria mostrar sua lealdade com eles. Então, contaram que o filho de Jonatas estava vivo. Ele não podia andar e se chamava Mefibosete. Então, Davi mandou chamá-lo. E quando ele chegou, Davi disse: não tenha medo, pois o tratarei com bondade. Você é filho de um dos meus melhores amigos, Jonatas. Vou devolver a você todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você sempre poderá comer em minha casa. Davi sempre foi um homem segundo o coração de Deus, e Deus se agradava muito dele. Um dia, seu exército estava em guerra, mas Davi havia ficado em Jerusalém. Ele estava passeando em seu palácio quando viu uma moça muito bonita. Então disseram a ele que seu nome era Betseba e que ela era esposa de um dos seus soldados, Urias. Na hora, ele não pensou nas consequências e nem em Deus e ficou com ela por aqueles dias em que os soldados estavam em guerra, e Betseba acabou engravidando de Davi. O problema é que ela era casada e Davi não poderia ter feito isso. Ele não pensou em Deus e acabou magoando muito. Além de Davi ter cometido esse grave erro, ele ficou inseguro se Urias, o marido de Betseba, descobrisse tudo. Então, mandou uma carta a Joabe, responsável por seu exército, dizendo que era para colocar Urias na parte mais violenta no combate, para que assim, quando atacasse, Urias morresse. Joabe fez o que Davi mandou e Urias acabou morrendo. Quando a notícia chegou para Davi e Betseba, ela chorou, mas depois de alguns dias, Davi a chamou para ser sua esposa e morar em seu palácio e criarem seu filho. Davi não agradou a Deus com suas atitudes e sabia que Deus estava muito triste com ele. O profeta Natã foi até Davi e disse: 2 homens viviam em uma cidade. Um era rico e possuía muitas ovelhas e bois. O outro era pobre e só tinha uma ovelhinha que ele criou com carinho. Ele comia e bebia junto com ele e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Um dia, um viajante foi na casa do rico. Ao invés de pegar uma de suas ovelhas ou boi para alimentá-lo,
roubou a ovelhinha do pobre e preparou ela como jantar para o viajante. Davi, ao ouvir isso, ficou muito bravo e disse que aquele homem deveria morrer. Então, Natã disse que aquele homem era ele e ainda disse: Deus mandou dizer a você que ele te ungiu rei de Israel, te livrou das mãos de Saul e lhe deu uma família. E ainda assim, você o deixou triste por ter ficado com Betseba e ainda planejado a morte de seu marido. Davi sabia que havia pecado contra Deus e ficou muito triste. Natã ainda falou: Deus já o perdoou, porém você e a sua família passarão por sofrimentos e seu filho com Betseba não sobreviverá. Depois de um tempo, Betseba engravidou novamente e eles tiveram um filho chamado Salomão. Davi tinha vários outros filhos. Um deles se chamava Aminon. Ele tinha um irmão de outra mãe, que também era irmão de Tamar, que se chamava Absalão. Aminon fez uma coisa feia e ficou com Tamar contra sua vontade. Quando Absalão ficou sabendo, resolveu matá-lo. Davi, seu pai, ficou muito triste com a atitude de Aminon, mas também muito magoado com Absalão e ficou sem falar com ele por vários anos. Davi sabia que aquilo que Deus havia falado para ele estava se cumprindo. Depois de um tempo, Absalão queria se tornar um rei no lugar de seu pai. Ele era muito elogiado por sua beleza. Então, toda vez que alguém do povo precisava resolver um problema, ele os ajudava, e assim foi conquistando todo o povo. Absalão então foi para Hebrom e mandou dizer a todos que era o novo rei. Ele ganhou muita força a virar rei, e quando Davi ficou sabendo, resolveu fugir com todo o seu povo, pois não queria que ninguém de Jerusalém sofresse caso seu filho Absalão invadisse a cidade. Por mais que Davi quisesse impedir a guerra entre o seu exército e o exército de Absalão, não foi possível. Davi, porém, não queria que matasse seu filho. A batalha acabou acontecendo em Efraim e mais de 20.000 homens morreram. Mas o exército de Davi estava ganhando. Absalão, montado em sua mula, passou embaixo de uma árvore cheia de galhos e acabou ficando preso. Quando Joabe, responsável pelo exército de Davi, e alguns soldados o viram, não respeitaram o desejo do seu rei e mataram Absalão. Davi então recebeu a mensagem de que seu exército havia ganhado do exército de Absalão, porém ele havia sido morto. Davi ficou muito triste e chorou bastante. Sabia que se pudesse, teria morrido no lugar dele. Mesmo Absalão perseguindo ele e seu povo, Davi o amava muito, e a vitória de Davi acabou se tornando em uma grande tristeza pelo seu filho. Um dia, Davi disse a Joabe e a seus outros comandantes do exército que fosse por todas as tribos de Israel, de Dan e Berseba, e contasse quantas pessoas havia entre o povo. Ele queria saber quantos eram no total. Depois de 9 meses e 20 dias, eles voltaram. Haviam percorrido todos os lugares e contaram 800.000 homens habilitados para o serviço militar e mais 500.000 em Judá. Davi, ao ouvir, ficou muito triste, pois sabia que havia desagradado a Deus. Ele tinha feito a contagem para saber o quanto conquistou com suas próprias mãos e para saber o tamanho de seu poder. Ao invés disso, deveria ter feito a contagem com o objetivo de agradecer a Deus pelo número de pessoas que Ele lhe deu para cuidar e governar. Deus realmente ficou muito triste e deu 3 opções de punição a Davi por meio do profeta Gade: 3 anos de fome, 3 meses de perseguição de seus inimigos ou uma doença grave em sua terra por 3 dias. Davi escolheu uma doença grave sobre a terra e 70.000 pessoas morreram. Davi
viu que o seu povo sofria por sua causa. Então pediu a Deus que o castigo caísse sobre ele e sua família, e não mais sobre o povo. Naquele mesmo dia, o profeta Gade foi dizer a Davi para fazer um altar ao Senhor no campo de Araúna. O Jebuseu, quando a Araúna viu, o rei ajoelhou-se diante dele e perguntou o que ele precisava. E Davi respondeu: gostaria de comprar o seu campo e construir um altar para o Senhor. E Araúna respondeu: o rei, eu dou tudo a ti, que o Senhor aceite a sua oferta. Davi então fez um altar com ofertas e sacrifícios para Deus, e o Senhor então tirou a grave doença que havia caído sobre o povo. Davi já estava ficando velho e seu filho Adonias queria ser o novo rei. Ele tinha uma boa aparência e tinha nascido depois de seu irmão Absalão. Muitas pessoas davam apoio a ele, porém o profeta Natã, Benaia e outros amigos de Davi não queriam que ele se tornasse o novo rei. Adonias fez as ofertas ao Senhor e convidou todos seus irmãos e todos os homens de Judá que eram conselheiros do rei, mas não convidou o profeta Natã, Benaia e um dos seus irmãos, Salomão. Quando Betseba, mãe de Salomão, ficou sabendo que Adonias já se achava um novo rei, foi logo falar com Davi, pois a promessa era para que Salomão fosse o sucessor. Então Davi disse a ela: juro pelo Senhor, o qual me livrou de todas as dificuldades, que sem dúvida hoje mesmo vou executar o que eu jurei por ele. O Deus de Israel, o meu filho Salomão, me sucederá como rei e irá sentar no meu trono em meu lugar. Davi então mandou levarem Salomão para Giom. Ao chegarem lá, o profeta Natã e o sacerdote Sadoc ungiram Salomão como o novo rei de Israel. Então as trombetas tocaram e todos gritaram: viva o rei Salomão! Viva o rei Salomão! Todos estavam muito felizes. Quando Davi estava bem próximo de morrer, chamou Salomão e deu algumas instruções para ele: seja forte, obedeça ao Senhor, guarde sua palavra, assim como foi escrito na lei de Moisés. E você irá ser bom em tudo o que fizer e por onde for, e o Senhor manterá a promessa que fez a mim, de que se meus descendentes cuidarem de suas atitudes e se seguirem ao Senhor fielmente de todo o coração e de toda a alma, o trono jamais ficará sem alguém de nossa família. Depois disso, Davi morreu. Seu reinado em Israel durou 40 anos.